Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas no Salvador Jesus Cristo, juntos para o nosso momento de devoção hoje, sexta-feira, dia 15 de maio, novamente gratos pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos em torno da sua palavra. Eu sou o pastor Eliel Radins, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, paróquia Redentor de Vitória, no Espírito Santo. E nós hoje vamos conversar um pouco sobre o texto de Efésios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Efésios 1, 1 a 5, onde diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Assim termina a leitura de Efésios 1, 1 a 5. É a parte inicial da carta de Paulo aos Efésios, e ele fala a respeito da gratidão. Ele chama o povo para ser agradecido ao seu Deus e Pai. Deus e Pai. São duas coisas bastante bonitas e bastante importantes, né? Deus, no sentido de ser aquele que tem todo o poder, a grandeza, né? A honra, a majestade, e Pai, já nesse sentido carinhoso, assim como a gente também acredita que Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, exatamente para atrair-nos carinhosamente a Deus, de forma que a gente não tenha medo dele. Então, essas referências, elas são muito belas. Temos um Deus todo-poderoso, Deus de toda honra, de toda glória, que pode todas as coisas e que ao mesmo tempo é o nosso Pai, alguém tão próximo, tão amoroso e tão bondoso. E aí ele segue dizendo as razões dessa gratidão, né? Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, por estarmos unidos em Cristo. Deus nos abençoa por estarmos unidos em Cristo. E depois ele fala das bênçãos espirituais, não necessariamente das bênçãos materiais. É sempre importante a gente lembrar que as bênçãos materiais, as coisas que dizem respeito à nossa vida aqui no mundo, elas são sempre dádivas de Deus. Mas o apóstolo Paulo deixa claro que o prazer de Deus e a alegria de Deus é fazer de nós seus filhos, perdoar o nosso pecado, nos salvar e garantir para a gente a vida eterna, garantir para a gente o céu. É isso que diz no versículo número 5. Essa é a grande alegria de Deus, esse é o grande prazer de Deus. Deus, podem ter certeza, Ele não tem prazer com o sofrimento das pessoas, não tem prazer com o sofrimento do seu povo, não tem prazer com o sofrimento daqueles que negam a Ele, que não temem a Ele, né? Pelo contrário, a alegria de Deus é quando alguém se converte e crê nele, ou quando alguém é convertido e crê nele. E a grande alegria de Deus para com o seu povo é perdoar, é encontrar um coração arrependido, confiante em Cristo e estender ali o seu perdão. Não necessariamente encher alguém de bens materiais, né? Resolver todos os problemas que nós podemos enfrentar aqui no mundo. Essa expectativa é uma falsa expectativa. Deus faz isso? Bom, faz muitas vezes, né? Mas esse não é o propósito principal de Deus em relação a nós.
propósito principal de Deus foi alcançado na cruz, ao enviar Jesus. Quando ele morre, paga pelo nosso pecado. Ali Deus estava alcançando o seu principal propósito na nossa vida. E as principais bênçãos que Deus pode nos dar são as bênçãos que dizem respeito à nossa vida espiritual. São as dádivas que Ele nos concede ali. A fé para podermos crer, porque por natureza, né? E por nós mesmos nós não podemos. Deus faz isso pelo nosso batismo, faz com que a fé nasça em nosso coração. E assim também o Espírito Santo nos é concedido ali, e ele nos guia e faz com que essa fé cresça e se fortaleça dia após dia na palavra, no sacramento da ceia depois. E também o amor que Deus nos capacita a termos para com Ele, para com o nosso próximo, e tantas outras coisas, a bondade, os frutos do Espírito, e é claro, a grande dádiva de Deus, o perdão maravilhoso que nós recebemos todo dia das mãos graciosas de Deus. Então essa é a nossa grande alegria também, a alegria de termos um Deus e Pai que nos abençoa por estarmos unidos em Cristo. E nesse tempo difícil que a gente vive, né, nós esperamos sim uma grande bênção de Deus, pela descoberta de uma cura para esse momento, uma cura definitiva, também a cura daqueles que estão hospitalizados e, claro, o conforto, né, para aqueles que estão lamentando aí a partida de entes queridos. Esse momento é um momento onde todos nós aguardamos com muita ansiedade essa grande bênção de Deus. Nós cremos que ela virá, assim como no meio de todo esse caos, né, de tanta dificuldade que a gente vive hoje, também as bênçãos de Deus elas estão presentes. E a gente sabe que Deus tem cuidado de nós e Ele sempre vai fazer isso. Então, que nós também agradeçamos a Deus, acima de tudo, pelas dádivas espirituais que Ele nos dá. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado por seres o nosso Deus e o nosso Pai, por nos abençoares por nossa união com Jesus. E assim guia a nossa vida, querido Deus, sempre na Tua companhia. Conceda que possamos estar perto, sempre muito perto do Senhor. E não permita que nos aventuremos em caminhos perigosos que ameacem a nossa fé, aquilo que temos de principal, a nossa união contigo. Amado Deus, esteja sempre com a gente, pois sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Amém. Queridos, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.